boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos mergulhar no universo do sal, um dos temperos da vida. Testemunha de conquistas históricas, capaz de salvar ou matar. Dentro do corpo humano, ele aumenta a pressão dos brasileiros, mas nas câmaras de sal faz bem à nossa saúde. Quando usado no soro, se transforma numa poção mágica que já salvou milhões de crianças. Nossos repórteres atravessam mundos de sal, entre lhamas, flamingos. Quantas surpresas no maior salar do planeta. No Nordeste, desembarcamos numa ilha sem igual para conhecer a dura jornada dos salineiros. O sal que alimenta a fé. A emocionante cerimônia de um casamento celta. É um mineral poderoso, presente em todos os momentos da nossa vida. Você pode me chamar Coringa. A força está com você, Jon Skywalker. Ah, o cinema. Cenários de batalhas épicas, da ficção científica, da fantasia. Batalhas que têm o mesmo enredo. A luta do bem contra o mal. Tem tudo a ver com o sal. Ora é o vilão, ora é o mocinho da história. E que dilema, viu? O sal faz bem ou faz mal? Afinal de contas, qual o papel dele na nossa vida? Em busca da resposta, viajamos para dentro do corpo humano. A máquina mais perfeita não funcionaria sem sal. É inviável a vida sem a mínima quantidade de sódio. O sódio existe para a gente ter sede e a gente busca água, ingere a água. A água faz parte da produção da urina que elimina as toxinas. Ele às vezes fica escondido no alimento, então às vezes a gente está comendo sal e não está sentindo o salgadinho, não. Doutora Sandra, doutor Flávio, marido e mulher. Juntos estudam os efeitos do sal no nosso corpo há mais de 20 anos. Nossas respostas sairão daqui, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A notícia está fresquinha. É o resultado da pesquisa brasileira mais longa sobre hipertensão. O sal entra em cena usando um codinome: cloreto de sódio, o popular sal de cozinha. É a foto dele na parede hoje. Esse é o momento que ele começou a ser vilão. O crime é muito conhecido. O excesso de sal faz a pressão subir, criando coágulos nos vasos sanguíneos. E a pessoa tem um infarto, um AVC e outras inúmeras consequências da pressão alta. A pesquisa realizada pelo programa Prever Prevenção acompanhou 1.400 pessoas de 30 a 70 anos em 10 estados do país. Um dos voluntários é gaúcho e mora bem aqui. Olá, bom dia. Tudo bem, seu Paulo? Bem-vindo. Tudo bem, dá licença? Por favor. Como é que você tá? Tudo bem, querido? Bem? Tudo bom? Bem? Tudo. Obrigada aí por nos Que receber. prazer Tudo bem? recebê-los. Tudo certo? Tu me mata com essa tua câmera. As fotos revelam um casal feliz. São 55 anos de convivência harmoniosa. E a dona Elma participava de concurso de beleza, é isso? Também, ela participou do Mais Bela Comerciária de Porto Alegre. Eu tenho até os recortes até hoje guardados. Só queria uma mulher com bastante sal, né? Mulher insossa não dá, não, né? Tá, beleza. 3 filhos, 4 netos e um inimigo morando dentro de casa. O senhor sentia dor de cabeça? O senhor sentia alguma coisa? Não sentia absolutamente nada porque, lamentavelmente, a hipertensão é uma doença silenciosa. Eu estava com a pressão muito acima do normal, 16/8. Eu fui motivado pelo medo. Seu Paulo descobriu que faz parte de uma realidade assustadora. 1 a cada 3 adultos é hipertenso, começando aos 18 anos. As doenças cardiovasculares surgem normalmente após os 40 anos, mas os motivos podem começar na infância. Crianças desmamadas, né, sem amamentação materna e comendo suplementos alimentares conservados em quê? Sódio.
O brasileiro come, em média, 12 gramas de sódio por dia. É muito. Nós deveríamos estar comendo menos de 5 e provavelmente em torno de 2 gramas por dia seria o suficiente. Todo cuidado é pouco. Se a sua pressão gira em torno de 12/8 a 14/9, você é um pré-hipertenso. Mas nessa fase, uma alimentação saudável pode impedir que a doença avance. Já ouviu falar em dieta DASH? DASH significa a dieta necessária para controlar a hipertensão. Vegetais, mas o tomate, a cenoura, a cebola, os laticínios dietéticos, os grãos integrais, trocar a carne vermelha em parte por carne branca, peixe ou frango. Surge uma pirâmide com os alimentos que devemos comer. Bastante temperinho. Tá bem cheiroso mesmo. A pesquisa durou 1 ano e meio e a cozinha da Dona Elma passou por uma transformação. Muito verde, muita fruta. Até o neto já aprendeu. Murilo, quem te ensinou a comer fruta aí? Meu avô. Teu avô que te ensinou a comer fruta, é? E o que a senhora usa para fritar? Eu uso azeite de oliva. Capricha no orégano, né? Capricho no orégano, senão fica muito sem gosto, né? Sem sal. Sem sal, né? Sem sal. Purê de moranga. A senhora então usa a cebola e o tempero verde aí. Verde e aqui o arroz integral. Mas calma, hein? Você não precisa abandonar o sal de vez. Tem saída. O sal light, que troca uma boa parte do cloreto de sódio por cloreto de potássio. Qualquer mudança é bem-vinda diante de uma proposta da Sociedade Americana de Cardiologia. Os especialistas querem decretar o fim da pré-hipertensão. Dessa maneira, todas as pessoas com pressão entre 12/8 ou 13/8 já seriam consideradas hipertensas. Isso é assustador, né? Porque isso significa que quase toda a população mundial será hipertensa. Exatamente. Se 30% da população adulta tem hipertensão por 14/9, 60% da população adulta terá hipertensão por 12/8. Não precisa só. Não precisa. A pesquisa revelou mais uma vez o poder da alimentação saudável. 44% dos pacientes controlaram a pressão apenas mudando o estilo de vida. É essencial comer bem, mas não é suficiente. Nós precisamos fazer atividade física regular, porque isso ajuda a perder peso, ajuda a reduzir a pressão arterial. No pós-exercício a pressão cai. A chave para viver 120 anos é manter a pressão abaixo de, vou dar um número até mais baixo, 11/6. Eu quero chegar com dignidade. Tem que seguir uma dieta balanceada e praticar exercícios físicos. Aos 100 anos eu volto a te entrevistar, tá bom? Ai, Vou te esperar. Vou te esperar. Vai ser um prazer. Então. O sal que aumenta a pressão é o mesmo que pode ajudar quem sofre com problemas respiratórios. Nós estamos numa câmara de sal e as pessoas ficam aqui para cuidar da saúde. É a chamada haloterapia. Halo é sal em grego, né? E terapia. Então seria a terapia do sal. 4,5 toneladas de sal criam uma espécie de caverna. Esse tratamento foi descoberto ao acaso nas minas de sal da Polônia. Onde um médico polonês, isso no final do século XIX, começo do século XX, percebeu que os mineiros tinham uma saúde respiratória melhor que da população em geral. Ou seja, se eles ficavam doentes, eles saravam mais rápido ou não ficavam doentes em relação à população. O segredo está nas micropartículas suspensas no ar. Vai inibir e matar fungos, bactérias, vírus. Enquanto o Henrique brinca, o sal ajuda a controlar a alergia respiratória dele. Para não ter que tomar tanta medicação, ele começava a ter a crise de alergia, a gente trazia. E nesses 5 anos de vida dele, a gente fez isso várias vezes e começou a fazer até preventivamente para não deixar ele entrar na crise. O tratamento é restrito, só existe em clínicas particulares. Mas o Ministério da Saúde estuda incluir a haloterapia na rede pública de saúde. Aqui somos apresentados a outro sal, do bem. O sal de Epsom, o sulfato de magnésio. A piscina tem 600 quilos desse sal. A água tem praticamente a mesma temperatura do corpo, 36 graus.
O corpo vai desacelerando. E é legal que a gente não faz nenhum esforço para flutuar. É como boiar no Mar Morto, que possui um dos maiores índices de salinidade do planeta. A atividade cerebral diminui, liberando endorfinas que combatem as dores no corpo. Meia hora aqui equivale a 5 horas de sono profundo. Sal, para mim, é uma das características de Deus. É o que traz a saúde para todo mundo. Sal é uma maravilha. Pegamos a estrada e voltamos no tempo. Década de 1980, a desnutrição assolava o país. Você pegava assim, você não sentia carne, só aquela pele seca das crianças. A dona dessa voz nunca mais esqueceu o que viu e sentiu nessa pequena cidade do interior do Paraná. Florestópolis tinha um alto índice de mortalidade infantil. De cada 1.000 crianças nascidas, 127 não completavam o primeiro ano de vida. Aqui, a mobilização das pessoas fez transformações. Apenas um ano depois da criação da Pastoral da Criança, a mortalidade infantil caiu muito. E nos últimos 10 anos, nenhuma criança atendida pela organização teve a vida interrompida. Ninguém mais passou pela dor que destroçou Dona Ana Maria. E aquele tempo a gente ganhava filho em casa, né? Com parteira, tudo. Aquele olho dele ficava vidrado assim, a barriga grande, né? E eu não sabia que tinha que dar água, porque a água que a gente usava era água de rio. Eu não sabia que tinha que ferver água. Deu para matar, não. Do filho perdido, nenhuma foto existe. Só a lembrança na memória. Ah, se ela soubesse antes dos poderes dessa poção mágica. Sal e açúcar, 2 famosos vilões juntos, fazendo o bem. 2 medidinhas, bem simples, de açúcar, e vamos pegar só uma medidinha de sal. Aí mexe e dá para uma criança tomar. O soro caseiro é poderoso. É o mesmo gosto de uma lágrima. E a pessoa toma e salva, né? Hidrata. Júlio ainda era um menino quando foi salvo pelo soro. Naquele tempo a gente era bastante magro. Você via, você falava assim, meu Deus do céu. Era só cor e osso mesmo, né? Ele não esquece as visitas das voluntárias da pastoral. O dia da festa era o dia do peso, que elas pesavam a gente. Eu lembro até hoje a dona Nícia, a dona Nália. Eles tinham um ganchinho numa árvore que pendurava uma balança e nos pesavam. Pra mim era uma coisa milagrosa. O poder do soro você já sabe. Agora imagine o poder de um reencontro. Ai, esse menino safado, sem vergonha. Eu acho que é gostoso encontrar com eles agora. Ganhar um abraço, ver esses homão, principalmente um Júlio na vida. Eu me sinto orgulhosa. Orgulhosas, as voluntárias da pastoral continuam indo de porta em porta. Levando soro, levando generosidade. Você tem que se comprometer com aquilo que você está fazendo hoje, aprendendo hoje, né? Temos que trabalhar ainda. A Organização Mundial de Saúde estima que 500.000 crianças vão morrer ao redor do mundo pela questão de diarreia, porque esse conhecimento simples, água, sal e açúcar, ainda não alcançou as mães. Sal é vida também. Quando parece que não há mais vida, que chegamos ao fim da linha. Na verdade, é só o começo. O que existe naquela direção, além do horizonte, é um mundo à parte, onde a vida resiste num deserto diferente de tudo. E é para lá que a gente vai. Um deserto branco, o maior do mundo. Tem 7 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Estamos no altiplano boliviano a mais de 3.600 metros de altitude. Trabalhadores recortam a paisagem. Sal e suor.
É um trabalho duro. Por dia cortamos 150, 200 blocos. Isso todo dia. Cansa muito. Ele explica que os blocos têm camadas definidas pelo clima. Chuva, lama, menos chuva, lama. Sustento e tradição. É assim há 5 gerações. O pai ensina a profissão para o filho. É como se Alejandro, de 10 anos, ajudasse a reforçar os laços da família. Juntos se dedicam a horas de trabalho pesado. E ainda tem uma caminhada longa até ao vilarejo. Eles vivem em Colchane, nas últimas casas feitas de sal. Dona Adela acende o fogão. Ele esquenta a água e também a casa. Uma vida simples, mas é tudo o que essa família precisa. É bonito. É um ambiente bonito. Não é como a casa de barro ou de tijolos. Se vive melhor. É mais fresco. Colchane tem menos de 600 moradores e as construções de tijolos e pedras já se espalham. Mas desde sempre tudo aqui gira em torno do sal. Nirmo molda as peças. A Adela se encarrega da venda. O quintal da casa é um museu. Ah, e você deve estar se perguntando, para que servem os blocos de sal? São usados para erguer hotéis que atraem turistas de todo o mundo. Nesse vilarejo parado no tempo, Maria me conta sobre o passado, quando os trabalhadores não recebiam dinheiro. Os salários eram pagos em sal. Os blocos de sal eram como moedas de troca. Eles trocavam por roupas, trocavam por alimentos. Isso é muito antigo. No Império Romano, o pagamento dos soldados era feito em sal. Vem daí a origem da palavra salário. Ascensio, nosso guia, não tem bússola nem GPS. Se orienta pelas montanhas. Seguimos rumo ao norte, em direção ao Monte Sagrado, Tunupa, o vulcão adormecido. Plantações de quinua tomam as encostas. Coqueza fica aos pés do Tunupa, na beira do salar. Um povoado com mais lhamas do que gente. Aqui, flamingos buscam alimento na água salgada, plânctons que os deixam cor-de-rosa. E o pasto carregado de sal alimenta as estrelas do lugarejo. O curioso é que muitas dessas lhamas andam enfeitadas. Algumas usam brincos feitos com penas de flamingos. No passado, caravanas de lhamas atravessavam o deserto, levavam sal para as regiões mais distantes. Decidimos encarar a subida do Tunupa. Que palavras você diria diante disso tudo? Parece que as montanhas flutuam ou que estão acima das nuvens. Pura ilusão. O salar de Uyuni já foi uma imensa lagoa que evaporou milhões de anos atrás. Mistérios envolvem esse lugar. O povo Urutipaia vivia em cavernas 1500 anos antes de Cristo. Me surpreendo com o que vejo. 7 múmias intactas, conservadas pela natureza. A mãe com 2 crianças pequenas e uma filha adolescente. Você consegue ver o desespero daquela criança? Aqui um casal de idosos e o líder da tribo, sentado numa espécie de trono. Morreram em posição fetal. Eles entendiam que dessa maneira poderiam renascer. Mas o que teria acontecido aqui? A hipótese mais aceita é que os gases tóxicos expelidos pelo vulcão Tunupa tenham dizimado esse grupo. Os estudiosos acreditam que a alta concentração de sal nesse ambiente ajudou na conservação das múmias. Os antigos egípcios conheciam o poder do sal para preservar as múmias dos faraós. Eles acreditavam que a morte seria passageira e que o corpo ganharia vida novamente.
Percorremos quilômetros neste cenário intrigante. Olho, procuro, mas ninguém passa. É tudo tão diferente que até parece outro planeta. Naves espaciais já... O deserto de Sal tem ao todo 33 ilhas. E agora a gente vai conhecer a mais famosa delas, Incahuasi. Caminhamos entre cactos gigantescos. São os guardiões do deserto. Plantas que crescem lentamente, apenas 1 centímetro por ano. Pelo tamanho delas, dá para concluir que muitas têm mais de 10 séculos, 1000 anos de vida. A floresta de cactos é a casa das viscáceas, que parecem coelhos com rabos longos. Esses bichos foram trazidos para cá e se adaptaram ao ambiente extremo. O ar rarefeito dificulta a respiração. A gente nem subiu muito, mas a gente fica com o coração assim, parece que vai sair pela boca. Estamos percorrendo antigos caminhos incas. Eles usavam a ilha Incahuasi para descansar nas longas travessias pelo deserto de Sal. Esse aqui é o chamado Arco de Coral. Isso tudo ficava debaixo d'água. Dá para imaginar? Ilhas vulcânicas, cheias de corais. Que estranho mundo! No topo da ilha são feitos rituais de agradecimento a Pachamama, a Mãe Terra. É assim há mais de 5.000 anos, todo início de inverno. É admirável como a vida resiste neste pedacinho do salar. E olhando aí de cima, parece que estamos numa ilha deserta. Mas continuamos muito distantes do mar, cercados de sal por todos os lados, até onde a vista alcança. E a muitos quilômetros da Terra, ainda dá para ficar de olho nele, aquela imensa mancha branca e brilhante, um lugar tão plano que é usado para calibrar satélites a longa distância. E quando a escuridão esconde o salar, a gente ganha um presente. Esse é um dos pontos mais estrelados do mundo. Olhando assim, você pode ficar confuso. Parece gelo, né? Mas não estamos em terras frias. Pelo contrário, a temperatura aqui sempre passa dos 30 graus. São montanhas de sal que há mais de 200 anos desenham essa paisagem. Nós estamos na Costa Branca, que passa por 7 municípios do Rio Grande do Norte. O que essa região produz em um ano é capaz de suprir a necessidade de toda a população mundial por quase 5 meses. Nessa região surgiram os primeiros registros do mineral no Brasil. Estamos falando do ano de 1605. O clarão da lua deita sobre Mossoró, deixando o rio dourado. São 2h15 da manhã e nossa equipe segue para alto mar, um lugar especial no Oceano Atlântico. Não vai ser fácil. Seu Raimundo faz a mesma travessia há 40 anos. Leva pouco mais de 1 hora. Diante de nós, concreto, aço e montanhas de sal. Uma ilha diferente. Para entrar no Porto Ilha, a gente tem que usar o elevador. Seu Raimundo está em casa. 7 dias aqui, outros 7 dias lá no continente. Quando tá aqui, eu me lembro de casa. Quando tô lá, eu me lembro daqui. Ele é eletricista e fez a vida nesse mundinho de sal. Graças a Deus. O senhor construiu quantas casas? Eu construí a primeira, depois comprei uma para o meu filho, mandei fazer. Aqui o tempo acalma o coração, depois da morte da esposa. Sente falta dela, né? Saudade. O rádio é um bom companheiro. Para que eu possa esquecer.
dunas de sal e aquele horizonte. Que pintura! Estamos a quase 30 quilômetros da costa. O Porto Ilha foi construído em 1974 com tecnologia americana. Feito exclusivamente para mandar sal marinho para várias cidades do Brasil e do mundo. Não há nada igual no planeta. O porto movimenta mais de 80 milhões de reais por ano. Não é só um tempero. O sal é nossa fonte de renda. É nosso ouro branco, né, que a gente chama. O sal já foi nobre, tanto quanto esse nome. Luciana Natalice Silva Mangueira de Assis Nogueira. Uau! Fui a primeira mulher a trabalhar aqui, embarcada, né? E quando eu vim pra cá, minha filha tinha 1 ano. De repente eu saio de casa e passo logo 7 dias fora de casa. Então hoje está acostumado, mas assim, no começo sentia ela, né? A enfermeira do Porto Ilha criou um hábito aqui. Eu gosto muito de observar o mar, cada dia é um espetáculo da natureza, né? Os cardumes atraem os pequenos barcos. E outros pescadores também. Tanto vento e pouquíssima chuva ajudaram o Rio Grande do Norte a ser o maior produtor de sal do país. Assim, bem do alto, parece uma colcha de retalhos. Para quem não conhece, é uma espécie de piscina gigantesca que a gente deposita água salinizada, sol e vento constante, a água evapora, o sal fica, a gente faz a colheita nas salinas, nos cristalizadores. Máquinas movem montanhas em minutos. Sal para você é tudo. Tudo, tudo. Sal é vida, né? Sal é o tempero da vida. Aqui na região da Costa Branca tem muito salineiro que ainda trabalha de forma artesanal, como era no início do século XIX. A comunidade do Córrego é um símbolo disso. É um caso de amor esse sal aí. É o jeito. Já foi bom, aqui já foi bom já. Todo mundo comprava terreno, comprava gado, quem queria comprar seu carrinho. Afonso, Francisco, eram assim meninos quando começaram a trabalhar com o sal. Até os anos 80, a comunidade do Córrego não tinha esse ar de vila esquecida. E o senhor consegue ganhar muito dinheiro com isso? É R$10 para tirar uma tonelada. Vai fazer o que com R$10 o mês todo? Você passa um mês para fazer isso aqui. Não tem condições. A bomba movida a óleo diesel teve que ser abandonada. Aqui ninguém tem dinheiro para comprar combustível. Mas o bom e velho moinho salva essa gente. Os canais enchem as piscinas e garantem a produção. Mas nesse mundo de sal, quantidade não é fortuna. Pelo contrário, é preciso chuva, muita chuva, para reduzir a oferta e fazer o preço subir. Mas há anos esse é um sonho distante. Você acha que é uma profissão que está acabando? Acabada, mano. Está acabando não, está acabada. O ditado diz: águas passadas não movem moinhos. A esperança resiste nesse vilarejo. Primeiramente, quem sabe é Deus, né? Deus sabe de tudo, né? Sal, o tempero da fé. Por que ele é tão importante nos rituais religiosos? Vamos acompanhar uma emocionante cerimônia de casamento celta. É daqui a pouco. Casamento celta, batizado católico, cerimônia de umbanda. Em todos eles, o sal é o tempero da fé. Esse mineral ganhou significados sagrados na Grécia Antiga. O poeta Homero o definiu como divino. O filósofo Platão afirmou ser uma substância cara aos deuses. O Antigo Testamento lembra a destruição de Sodoma e Gomorra. Durante a fuga, a mulher de Ló olhou para trás, desobedecendo aos mensageiros de Deus, e foi transformada numa estátua de sal. Tá nervosa? Tô. Tá? Ansiosa.
um pouquinho controlado, pelo menos eu acho. Luana e Danilo, uma história de amor que até parece coisa de novela. Quem conquistou quem? Danilo, claro. Eu sou da moda antiga. Me pegou de jeito com um poema. Inexplicavelmente você não sabe me negar, e a cada entrega nosso sonho é mais real. Acredite talvez no final feliz, ou simplesmente não pense tão profundo. Faça apenas como eu sempre fiz, me ame e não me tire do seu mundo. Ah, quem resistiria? Eles se conheceram há 7 anos e hoje finalmente vão selar os votos numa cerimônia. O sal vai unir os dois. Estamos num casamento celta. Um povo nômade, inicialmente no que era a Germânia, hoje a Alemanha. E desde o início os celtas usavam o sal nas cerimônias. Sim, isso com toda certeza. O formato da bênção dos 4 elementos e do uso do sal é fidedigno ao que era já desde sempre. Já já a gente vai conhecer. Enquanto isso, vamos dar as boas-vindas aos pequenos Pedro e Rafael. Foi desejo das mães batizá-los juntos. Ficamos muito amigas, casamos no mesmo ano, engravidamos quase juntas também. O sal é aquilo que conserva. Uma pitadinha de sal na língua da criança significa isso. Pela primeira vez provaram o sal. Desde o século VI, ele é usado no batismo, mas poucos sacerdotes mantêm a tradição. O sal é um símbolo muito profundo, muito bonito. Cristo fala, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. O sal é aquilo que dá sabor. E sem sabor a vida não tem alegria. Da palavra sal vem a palavra sabedoria, salo, salute, salvação. Um mundo marcado pela violência, pelo egoísmo, pelo desamor, nós que temos fé, temos que fazer diferença. A oração ela é aquilo que nos aproxima com a divindade, independente do credo. Em muitos centros de Umbanda, o salão precisa ser purificado com sal antes das cerimônias. Para descarregar, dissolver essas mazelas espirituais que ficam presas nos locais e nos ambientes. O copo com água e sal ajuda a equilibrar as energias. E em determinados momentos também é indicado que se faça uma limpeza do ambiente com sal grosso, né? Sempre junto com água, né? Ana, então me dá uma boa receita para ser feita com sal grosso. Você vai apanhar um punhado, uma pequena porção, vai diluir isso com uma quantidade de água razoável, né? Que dê para você se banhar do pescoço para baixo e já está descarregando bastante coisa, está tirando tudo que é maus fluidos, né? O sal é muito poderoso, né? O sal é muito bom, né? Eu tô nervosa. Quando eu fico nervosa, alguma coisa assim, eu tenho um pouco de dor de barriga. Se a Helena, a filha do Danilo, tá assim, imagina o pai vendo a Luana linda desse jeito. Sobre a mesa, a representação da água, do ar, do fogo e da terra. Através do sal, com seus cristais, poderosos catalisadores da energia negativa, que suas preocupações fiquem para trás e que tudo em suas vidas se transforme em luz. Como você mesmo escreveu no poema que fez para mim, inexplicavelmente não soube te negar. E fiz exatamente como você fez. Te amei e não te tirei do meu mundo. Te amo por ser tão igual e tão diferente de mim, assim me fazer também essa pessoa melhor. Te amo eternamente. Fazer durar. A hora da escolha. Especialistas recomendam cautela no supermercado. Em que prateleira se esconde o vilão? O segredo do sal mais puro do Brasil. Daqui a pouco. Testemunha da história. Um mineral que gerou discórdia, disputas. Na China antiga, só o império podia negociar. Pena de morte para quem fizesse transações ilegais.
Na mesa significava prestígio, orgulho, segurança e amizade. Mas caído era sinal de mau agouro. Leonardo da Vinci sabia disso e derramou o pote diante de Judas na famosa pintura da Última Ceia. Eu estou numa tradicional bodega nordestina, que é uma pequena mercearia, e o seu Zé está preparando a carne de sol. Esse processo aí de salgar a carne é milenar. A salga de alimentos ele data de mais de 4.000 anos antes de Cristo. Gregos e romanos já usavam esse procedimento para fazer com que os alimentos durassem. Parece simples, mas foi assim que os conquistadores desbravaram o mundo. Se deram conta que salgando a comida, ela não apodrecia, certo? Então eles passaram a conquistar a Europa, atravessaram oceanos para cá e para lá. Nesses tanques do Rio Grande do Norte está o mais puro sal do país, 100% in natura. Sabe por quê? Por causa desses pequenos habitantes. A artêmia é um microcrustáceo, um invertebrado. Vai se alimentar desse resto, desses fragmentos. A artêmia consegue filtrar e joga isso para o fundo. E isso garante uma pureza maior do sal. Uma pureza maior do sal, permitindo que o sal, na hora de cristalizar, seja mais compacto. Foi o professor Renato quem aprimorou o uso das artêmias nas salinas do Brasil. É um dos poucos bichos que sobrevivem em águas tão salgadas. Isso. E quando o oxigênio acaba, ela se isola numa espécie de bolsa. Pode passar 1 ano, 2, 10, 100 anos, 1000 anos. No dia que cair na água, ele volta a nascer. Como se eu pegasse seu rostinho, parasse aí, e daqui a 50 anos a gente se encontrava, tal. Que maravilha, e você do mesmo jeito. É o que intriga pesquisadores do mundo inteiro. Como usar isso a nosso favor? Esse é o segredo da juventude? Não está desvendado, né? Não está desvendado. Respostas, ideias. Na cabeça do professor já estão surgindo novidades. Aguardem um sal verde de magnésio. Sal verde de magnésio. Para alongar a vida também? Isso. Quantas possibilidades! O sal está presente até onde você nem imagina. O sal está presente em 14.000 processos produtivos. Seu batom, seu rímel, seu shampoo, seu condicionador. Quanto menos uma roupa desbotar, mais sal ela levou. Coisa boa é o sal, ó. Que maravilha. Salgadinho ao bacalhau. Olha aí a dona Ivonete aprontando. Quiseram me tapear com essa castanha sem sal. Dona Ivonete! Comprou com sal, dona Ivonete? E a pressão? Eu tomo uma hoje, amanhã eu como outra, e assim eu vou indo. Eu entendo bem, dona Ivonete. Muito bom. Eu costumo assaltar o saleiro. Eu adoro comer sal. Isso é grave, doutor? Se tu já fizesse até hoje e a tua pressão se mantém bem baixa, como tu disseste, o teu rim está dando conta dessa sobrecarga de sódio. Ufa! Te recomendo. Tu olhes a tua pressão regularmente. Não pode dar bobeira. Nos mercados, onde os preços já andam bem salgados, o vilão se esconde nas prateleiras. O queijo amarelo, o queijo prato, para cada 100 gramas daquele queijo, há 600 miligramas de sódio. É muito sódio. Uma porção de macarrão instantâneo pode ter tanto sal quanto 6 pacotes médios de batata frita. E atenção para os modismos. Sal do Himalaia, sal negro, sal de diversas cores. É preciso saber a procedência e consumir com moderação. Nós não estamos receitando tortura. O Flávio saiu do bife, batatinha e ovo para uma salada que hoje faz inveja. Se vocês ouviram isso, sabem quem é o comandante. Né? Com todas as suas qualidades, a mim só restava uma coisa: me apaixonar por ela. Que lindo! Foram semanas explorando mundos de sal, aprendendo a tirar proveito desse mineral poderoso, o tempero da vida. O Elixir da Longa Vida está aí à disposição. Muito pouco sal, pressão arterial baixa. E nós viveremos, como tu, Beth, 120 anos. Prazerosamente. Uau, amém. O programa de hoje está no Globoplay. Vem aí Máquina Mortífera, a série. Uma boa noite e até a próxima sexta.